Isabela Azevedo acreditava em começos, acreditava no cheiro de pão fresco assando antes do amanhecer, na alquimia de transformar ingredientes simples em algo sublime, e no sonho que ela e seu marido, Murilo Moura, haviam construído juntos. O restaurante Sapori, um pequeno bistrô aninhado em uma rua charmosa de São Paulo, era a materialização desse sonho. Começou como uma ideia sussurrada em noites insones, e sob a magia das mãos de Isabela e a gestão de Murilo, floresceu, tornando-se uma referência gastronômica, um lugar onde as pessoas não iam apenas para comer, mas para sentir. Ela era a chefe, a alma do lugar, uma artista cujo perfeccionismo e sensibilidade se traduziam em cada prato. Ele era o administrador, o homem dos números, o pilar que sustentava a estrutura para que a arte dela pudesse brilhar. Eram uma equipe. Pelo menos, era nisso que ela acreditava até aquele mês, quando o silêncio começou a se infiltrar nas frestas do casamento deles como uma erva daninha. Murilo começou a mudar. A mudança foi sutil no início, quase imperceptível. Ele chegava mais tarde, a desculpa de reuniões com fornecedores, se tornando um refrão cansado. Evitava seu olhar durante o jantar, os olhos fixos no celular ou em um ponto vago na parede. Seu corpo, antes um porto seguro para ela, tornou-se rígido, distante. Ele se movia pela casa como um homem que carregava o mundo nas costas, mas um mundo secreto, cujo peso ele se recusava a compartilhar. Isabela, imersa na rotina febril da cozinha e preocupada com a tensão que sentia emanar dele, atribuiu tudo ao estresse. O restaurante estava crescendo, as responsabilidades eram maiores. É só uma fase, ela dizia a si mesma. Uma mentira que repetia como um mantra, para afastar a intuição sombria que começava a se formar em seu peito. Foi em meio a essa névoa de incerteza que uma luz inesperada e ofuscante irrompeu na vida de Isabela. Após anos de tentativas frustradas, de consultas médicas e de uma tristeza silenciosa que se acumulava a cada mês, ela descobriu que estava grávida. A confirmação veio em uma manhã chuvosa, em um teste de farmácia feito sem muita esperança. As duas linhas cor-de-rosa apareceram nítidas e inegáveis, e uma alegria pura, avassaladora, tomou conta dela como um sol interno, derretendo anos de angústia. Uma menina. O exame de sangue confirmou. Uma filha. A notícia era tão monumental, tão transformadora, que ela teve certeza de que seria a cura para tudo. Seria a âncora que traria Murilo de volta para a costa, que dissiparia a névoa entre eles e os uniria para sempre. Com o coração transbordando, ela planejou a noite perfeita para contar a novidade. Seria no restaurante, depois que o último cliente fosse embora. Um jantar só para eles, no lugar onde tudo começou. Ela se dedicou a cada detalhe com o mesmo amor que colocava em seus pratos mais elaborados. Cozinhou a massa fresca preferida dele com um molho de trufas que levava horas para apurar. Arrumou a mesa deles, a do canto, com velas, as melhores toalhas de linho e um pequeno par de sapatinhos de lã branca escondidos sob um guardanapo. Colocou para tocar a música suave que eles ouviam no início do namoro. O cenário era de uma perfeição cinematográfica, um palco montado para a maior alegria de suas vidas. Mas Murilo não apareceu. As horas se passaram. A comida esfriou na panela. As velas derreteram até a metade, suas chamas dançando sozinhas na penumbra do salão vazio. Isabela ligou dezenas de vezes, as chamadas caindo diretamente na caixa postal. A preocupação inicial deu lugar a uma ansiedade aguda que, por sua vez, se transformou em um pavor gelado. Ele não apareceu naquela noite. E, o que era pior, não apareceu na manhã seguinte.
O sol nasceu, os funcionários começaram a chegar para preparar o restaurante para o almoço e Isabela ainda estava lá, na mesma mesa, o vestido amassado, o rosto pálido, o coração uma pedra de gelo no peito. O desespero era um animal selvagem a arranhando por dentro. A notícia não veio da polícia, nem de um hospital. Veio de um e-mail frio, impessoal, enviado da conta de Murilo, que chegou por volta das 10 da manhã. O assunto era fim. O texto era curto, brutal em sua covardia. Ele dizia que estava indo embora, que não aguentava mais a pressão, que o restaurante era um barco afundando e ele não tinha mais forças para carregá-lo. Dizia que precisava de um recomeço, longe de tudo. E a última frase foi a que a destruiu. Estou indo com a Renata. Sinto muito. Renata, a sócia que eles haviam trazido para o negócio 6 meses antes. A mulher que sorria para Isabela todos os dias, que elogiava seus pratos, que se sentava com eles para planejar o futuro do Sapori. Atordoada, como se tivesse levado um soco, Isabela abriu o aplicativo do banco. A conta conjunta, onde estava todo o capital de giro do restaurante, todas as economias que eles haviam juntado, o dinheiro que ela herdara de sua avó, estava vazia. Um saldo de 17,35. O extrato mostrava uma série de transferências de valores altos, feitas na tarde anterior, horas antes de ele desaparecer. Murilo e Renata haviam limpado tudo. A ruína não era apenas financeira. Era emocional, era conjugal, era profissional, era total. Em um único dia, Isabela perdeu o marido, o restaurante, o dinheiro, a sócia, a reputação e o futuro. Ela olhou para o salão vazio do Sapori, a mão pousada instintivamente sobre o ventre, onde sua filha crescia em segredo. E ali, em meio aos destroços de sua vida, ela entendeu que a noite mais escura de sua vida tinha acabado de começar. O inferno que se seguiu ao desaparecimento de Murilo foi rápido e impiedoso. O vácuo deixado por ele foi imediatamente preenchido pelo barulho ensurdecedor do escândalo. Fornecedores cujos pagamentos estavam atrasados há semanas, um fato que Murilo havia habilmente escondido dela, começaram a ligar, as vozes passando da preocupação à acusação em questão de horas. Em seguida vieram os jornalistas. O Sapori, antes celebrado nas colunas gastronômicas, tornou-se o epicentro de uma história muito mais suculenta, a do casal de chefes que aplicou um golpe e fugiu com o dinheiro. A narrativa era simples, cruel e, para o público, irresistivelmente lógica. O casal fugiu junto. A frase era repetida em blogs de fofoca, em notas de jornais e nas conversas sussurradas entre os funcionários do restaurante, que agora olhavam para Isabela com uma mistura de pena e desconfiança. Como ela poderia contestar uma história que a pintava como cúmplice, quando todas as evidências apontavam para uma conspiração a dois? O dinheiro havia sumido da conta conjunta. O restaurante estava à beira da falência. O marido havia desaparecido. Para o mundo, ela não era uma vítima. Era a parceira de crime que, por algum motivo, ficara para trás. Isabela tentou lutar. Nos primeiros dias, movida por uma mistura de desespero e um senso de dever para com o nome que construíra, ela tentou explicar. Sentou-se com seu advogado, um homem de olhar cansado que parecia já ter perdido a batalha antes mesmo de começá-la. Deu entrevistas para 1 ou 2 jornalistas que pareceram minimamente simpáticos, a voz trêmula, os olhos fundos de noites insones, tentando articular a verdade. Ela não sabia de nada. Ela era tão vítima quanto os credores. Mas suas palavras soavam ocas, frágeis diante da montanha de fatos concretos. Ninguém acreditou. Para cada tentativa dela de clarear os fatos, surgia um novo detalhe sórdido. Uma dívida que Murilo contraíra em nome da empresa sem seu conhecimento. Um empréstimo bancário que ele nunca pagou. Uma foto dele e de Renata rindo em um bar, tirada semanas antes da fuga.
Ela estava presa em uma teia de aranha tecida por seu próprio marido, e cada movimento que fazia para se libertar apenas a emaranhava mais. A humilhação pública era uma tortura lenta, um veneno que a consumia a cada olhar de acusação, a cada manchete que a difamava. Foi em uma tarde chuvosa, sentada sozinha no escritório, agora silencioso do Sapporo, com uma pilha de contas não pagas à sua frente e o som dos telefones que não paravam de tocar, que a percepção a atingiu com a força de uma revelação. Ela estava lutando a guerra errada, estava tentando salvar sua reputação em uma cidade que já a havia condenado, tentando limpar um nome que Murilo havia arrastado para a lama com ele. E estava tentando provar sua inocência para um mundo que se deliciava com sua culpa. E o mais importante, estava fazendo tudo isso enquanto carregava uma nova vida dentro de si. Uma vida que não merecia nascer em meio ao caos, ao estresse e à vergonha. Naquele momento, uma nova clareza tomou conta dela, uma clareza nascida não da esperança, mas da mais pura necessidade de sobrevivência. Ela não podia vencer aquela batalha, mas podia se recusar a lutar. Isabela decidiu fazer o que ninguém esperava. Não uma coletiva de imprensa, não uma declaração de falência, não um processo judicial contra o marido foragido. Ela decidiu sumir. A decisão, uma vez tomada, trouxe uma estranha sensação de paz, a primeira que sentia em dias. Era um ato de rendição, mas também um ato de poder. Se o mundo queria uma história sobre um desaparecimento, ela lhes daria um. Mas seria nos seus termos. Naquela mesma noite, ela iniciou o processo de apagar a si mesma. Começou pelo mundo digital, o palco principal de sua humilhação. Desativou sua conta pessoal no Instagram, onde fotos felizes dela e de Murilo agora pareciam uma piada cruel. Fechou a página do Facebook, ignorando as centenas de mensagens de ódio e falsa compaixão. Por fim, desligou o celular, o aparelho que se tornara um instrumento de tortura, e removeu o chip, quebrando-o em dois com uma força que não sabia possuir. O silêncio que se seguiu foi abençoado. O passo seguinte foi apagar sua presença física. Ela voltou ao apartamento que um dia chamou de lar, agora um lugar assombrado por fantasmas. Abriu o guarda-roupa e olhou para as roupas que representavam a mulher que ela não era mais. Os vestidos elegantes para eventos, os terninhos para reuniões, as roupas de grife que Murilo gostava que ela usasse. Com uma determinação metódica, ela colocou metade de tudo em sacos de lixo. As roupas, os sapatos, as bolsas. Tudo o que representava a esposa de Murilo Moura. Dirigiu até uma instituição de caridade e deixou os sacos na porta, sem dizer uma palavra. Voltou para casa e fez uma pequena mala. Nela, colocou apenas o essencial. Algumas peças de roupa confortáveis, seus documentos, o pouco dinheiro que tinha em espécie e o ultrassom, que mostrava a pequena mancha que era sua filha. Nada mais. Ela não deixou bilhete. Não avisou aos pais, que moravam no sul e a quem ela pouparia da vergonha até ter forças para explicar. Não falou com os poucos amigos que ainda pareciam acreditar nela. Desaparecer exigia um corte limpo, sem pontas soltas. Com a pequena mala no banco do carona, ela dirigiu para fora de São Paulo, sem um destino certo, buscando apenas uma direção: para longe. Para longe do barulho, do julgamento, do concreto, do fantasma de Murilo. Ela dirigiu por horas, a paisagem urbana dando lugar a campos verdes e, finalmente, as primeiras ondulações das montanhas de Minas Gerais. Foi lá, guiada por uma placa que indicava uma pequena vila, cujo nome ela nunca ouvira, que encontrou seu refúgio. Era um lugar perdido no tempo, um punhado de casas coloridas ao redor de uma igreja branca, cercado por uma muralha de montanhas cobertas por uma vegetação exuberante. O ar era diferente, mais limpo, com um cheiro de terra molhada e mato.
Havia um silêncio ali, um silêncio que não era vazio, mas preenchido pelo som dos pássaros e do vento nas árvores. Ela encontrou um pequeno chalé para alugar, afastado do centro da vila, no final de uma estrada de terra. Era rústico, simples, com paredes de madeira e uma varanda que se abria para uma vista espetacular das montanhas. Era o oposto exato do apartamento de luxo em São Paulo. E era perfeito. Ali, naquele santuário improvisado, Isabela decidiu que viveria sua gravidez. Longe do escárnio da imprensa, longe das notícias que certamente continuariam a circular, longe de qualquer coisa que a lembrasse da vida que implodiu. Ela se permitiu o luto. Chorou por dias, um choro profundo e doloroso pelo marido que amou, pelo sonho que perdeu e pela mulher ingênua que fora. Mas, diferentemente do choro desesperado em São Paulo, aquele era um choro que limpava, que curava. As montanhas pareciam absorver sua dor. O silêncio lhe dava espaço para respirar. A solidão doía, uma dor física em seu peito nas noites mais escuras, mas era uma solidão honesta, pura. Era uma solidão que não machucava tanto quanto a presença ausente de Murilo, quanto o toque frio de um homem que já havia partido muito antes de ir embora. Naquele chalé, cercada pela natureza e pelo silêncio, Isabela começou lentamente a escolher a vida. Não a vida que ela havia perdido, mas a vida que crescia, teimosa e resiliente dentro dela. Os meses em Minas Gerais passaram com a lentidão curativa das estações. O verão deu lugar a um outono de céus límpidos e, em seguida, a um inverno ameno que cobria as montanhas com uma névoa matinal. Para Isabela, cada dia era um pequeno passo para longe do abismo. A gravidez avançava, seu corpo se transformando de uma maneira que a ancorava no presente, forçando-a a se concentrar no agora, na vida que crescia dentro dela, em vez da vida que havia sido destruída. Ela aprendeu a viver com pouco. Sua rotina era simples, quase monástica. Acordava com o sol, caminhava lentamente pelas trilhas de terra, sentindo o cheiro de orvalho e folhagem, a barriga proeminente guiando o caminho. Lia livros que pegava emprestado na pequena biblioteca da vila. Cuidava de uma pequena horta que começou a cultivar no quintal do chalé e, acima de tudo, conversava com sua filha. Eram monólogos sussurrados, cheios de promessas e esperanças, uma maneira de tecer um novo mundo para as duas, um mundo seguro, longe da traição e do caos. A solidão ainda era uma companheira constante, mas sua natureza havia mudado. Não era mais a solidão da perda, mas a solidão da espera, da preparação. Era um casulo. A noite em que Aurora decidiu vir ao mundo foi uma típica madrugada de fim de primavera na serra. Uma chuva forte e morna caía, tamborilando no telhado do chalé, e o ar estava impregnado com o cheiro doce e inebriante das jabuticabeiras carregadas que cercavam a propriedade. Isabela acordou com uma dor aguda e profunda, uma contração que percorreu seu corpo como uma onda poderosa. Não havia pânico, apenas uma aceitação calma. Ela sabia que a hora havia chegado. Sem telefone e longe de um hospital, ela fez a única coisa que podia. Acendeu uma lamparina e esperou. Mas naquela pequena comunidade, onde as vidas eram entrelaçadas pela proximidade e pelo cuidado mútuo, a solidão nunca era absoluta. Uma vizinha, uma senhora idosa chamada Dona Lúcia, que a observava de longe com um carinho protetor há meses, viu a luz acesa em um horário incomum e, guiada pela intuição, foi até o chalé. Ao encontrar Isabela no início do trabalho de parto, ela agiu com a eficiência tranquila de quem já viu muitas vidas começarem. Em pouco tempo, a notícia se espalhou pela vila silenciosa. E duas parteiras da comunidade, mulheres cujas mãos haviam trazido ao mundo gerações de bebês daquela região, chegaram ao chalé, trazendo consigo calma, sabedoria ancestral
e um profundo respeito pelo processo. O trabalho de parto foi longo, intenso, uma batalha primordial travada no pequeno quarto do chalé, à luz de lamparinas, com o som da chuva como trilha sonora. Isabela, que pensava ter esgotado toda a sua força nos meses anteriores, descobriu uma reserva de poder que não sabia possuir. Cada contração era uma onda de dor, mas também uma onda de vida, empurrando-a para mais perto de sua filha. As parteiras a guiaram com vozes suaves e toques firmes, transformando o que poderia ter sido uma experiência assustadora e solitária em um ritual sagrado e amparado. E então, pouco antes de o sol começar a clarear o céu por trás das montanhas, aconteceu. Com um último esforço que pareceu rasgar sua alma, Isabela sentiu a libertação. E o silêncio da madrugada foi rompido pelo som mais lindo e poderoso que ela já ouvira. O choro forte e saudável de sua filha, um som que ecoou entre as montanhas e pareceu abençoar o vale inteiro. Uma menina, perfeita, a pele rosada, o cabelo escuro e farto, os olhos grandes e curiosos que pareciam já querer absorver o mundo. Quando as parteiras a colocaram em seu peito, o contato pele a pele, o calor daquele pequeno corpo contra o seu, foi como se o universo inteiro se realinhasse. Todas as peças quebradas de sua vida pareceram encontrar um novo lugar. A dor, a traição, a humilhação, nada daquilo importava mais. Tudo se dissolveu diante da realidade avassaladora daquele pequeno ser em seus braços. Isabela chorou. Mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de pura e incondicional alegria. Ela a chamou de Aurora, porque Aurora significava o nascer do dia, a luz que chega invariavelmente após a noite mais longa e escura. E aquela menina era exatamente isso. Sua luz, seu novo começo, sua promessa de que a vida, apesar de tudo, continua. A maternidade reacendeu algo profundo dentro de Isabela. Cuidar de Aurora, com suas demandas constantes e sua dependência absoluta, a forçou a sair de si mesma, a se ancorar em um propósito maior. Os primeiros meses foram um borrão de amamentação, noites mal dormidas e um amor tão feroz que chegava a doer. E aos poucos, à medida que Aurora crescia e um ritmo se estabelecia em suas vidas, a velha Isabela, a chefe, a criadora, começou a despertar. Mas era uma versão diferente dela. A necessidade de cozinhar voltou, não como uma profissão, mas como um instinto, uma forma de nutrir e de se expressar. Ela começou a cozinhar novamente, mas agora sem a pressão dos críticos, sem os prazos dos pedidos, sem a necessidade de impressionar. Cozinhava para si mesma e para a filha, pratos simples feitos com os vegetais de sua horta e os ingredientes que encontrava na vila. E nesse processo, redescobriu a alegria pura da criação, a magia de transformar a generosidade da terra em alimento. Foi durante um passeio pela feira local que a inspiração para seu próximo capítulo surgiu. As barracas estavam repletas de frutas da estação, com cores e aromas vibrantes. Amoras, pitangas, goiabas, jabuticabas colhidas nos quintais da região. Ela se apaixonou pela ideia de preservar aqueles sabores, de capturar a essência daquela terra em um pote. Começou a fazer geleias artesanais em sua pequena cozinha. Era um processo meditativo. Ela escolhia as frutas, cozinhava-as lentamente em um tacho de cobre que comprou de um artesão local, experimentando combinações, equilibrando doçura e acidez. Descobriu combinações únicas que sua alma de chefe jamais havia pensado em explorar. Jabuticaba com um toque de pimenta rosa, amora com lavanda, goiaba com gengibre. Eram sabores que contavam uma história, que lembravam a infância, que traziam uma sensação de cura e conforto. No início, ela presenteava os vizinhos, como Dona Lúcia, em agradecimento pela ajuda e pelo acolhimento.
As geleias fizeram um sucesso imediato. As pessoas ficavam encantadas com a complexidade dos sabores, com a textura perfeita, com o carinho que era evidente em cada pote. Logo, começaram a surgir encomendas. A dona da pequena venda da vila pediu alguns potes para vender. Eles se esgotaram em um dia. Isabela começou a vender suas criações na feira de domingo em uma pequena barraca improvisada. As filas se formavam. As pessoas não compravam apenas geleia, compravam um pedaço da história daquela moça de fora que havia encontrado um lar nas montanhas. A pedido dos turistas que passavam pela região e queriam mais, ela decidiu reativar sua conta no Instagram, mas de uma forma completamente nova. Usou apenas seu primeiro nome, Bela, e postava fotos simples e bonitas. Os potes de geleia contra a paisagem das montanhas, a aurora rindo em meio às árvores frutíferas, o processo artesanal em sua cozinha rústica. Assim nasceu a marca que mudaria sua vida. Ela a batizou em homenagem à sua maior inspiração, Aurora, geleias artesanais de montanha. O nome era perfeito. Aurora, inspirada pela sua filha, a luz de sua vida. Aurora, criada pela sua própria resiliência, seu renascimento das cinzas. A marca cresceu organicamente, impulsionada pela qualidade inquestionável do produto e pela autenticidade da história por trás dele. Lojas de produtos artesanais de cidades vizinhas começaram a fazer pedidos. Blogs de culinária descobriram seu perfil e escreveram sobre as geleias mágicas feitas no coração de Minas. Isabela, sem planejar, estava construindo um novo negócio, um negócio baseado em seus próprios termos, em seu próprio ritmo, a partir de sua própria verdade. Ela não era mais a chefe do Sapori, a esposa de Murilo Moura. Ela era Bela, a mãe de Aurora, a mulher que transformava frutas e dor em potes de doçura e esperança. Enquanto Isabela florescia no silêncio das montanhas, reconstruindo sua vida pote por pote, Murilo Moura vivia a queda pública mais humilhante e barulhenta que o cenário gastronômico de São Paulo já testemunhara. Ele, que havia arquitetado sua fuga como um ato de libertação, uma jogada de mestre para se livrar de um barco afundando e começar de novo com dinheiro e uma nova paixão, descobriu que o karma, às vezes, não é uma força mística, mas a consequência lógica e brutal de nossas próprias ações. Sua nova vida, que ele imaginara como um triunfo, rapidamente se desintegrou, revelando-se um castelo de areia construído sobre uma fundação de traição e ganância, incapaz de suportar o menor sopro da realidade. A justiça, para ele, não veio na forma de uma intimação judicial ou de uma vingança planejada por Isabela, mas de um espelho que o forçou a encarar o homem que ele havia se tornado. O restaurante que ele e Renata abriram em um bairro nobre, usando o dinheiro roubado do Sapori, foi um desastre desde o início. Batizado de Elemento, o lugar era a antítese de tudo o que fizera o bistrô de Isabela especial. Faltava alma. Murilo, que sempre fora um bom administrador, sob a sombra do talento de Isabela, mostrou-se um péssimo visionário. Ele tentou replicar o sucesso do Sapori, mas sem a genialidade de Isabela na cozinha, os pratos eram apenas imitações pálidas, tecnicamente corretas, mas desprovidas de paixão. Renata, por sua vez, revelou-se uma sócia impulsiva e desastrosa. Embriagada pela súbita riqueza e pelo status, ela gastava sem controle em decoração ostensiva. Vinhos caríssimos que não harmonizavam com o cardápio e marketing agressivo que prometia uma experiência que o restaurante não conseguia entregar. As discussões entre eles, antes abafadas pela excitação do romance proibido, tornaram-se a trilha sonora do novo empreendimento. Brigavam por dinheiro, por decisões de gestão e, frequentemente, com os próprios clientes, pois Renata não tinha a paciência nem a diplomacia necessárias para lidar com as críticas que começaram a chover.
O romance que havia sido o pretexto para a destruição de um casamento azedou mais rápido que leite no sol. A paixão tóxica que os uniu na conspiração não sobreviveu ao estresse da gestão de um negócio fracassado. O dinheiro, que parecia infinito, começou a minguar, consumido pelos gastos exorbitantes e pela falta de retorno. As acusações mútuas se tornaram diárias. Ele a culpava por sua extravagância, ela o culpava por sua falta de visão e pela reputação manchada que ele trouxera para a parceria. Em menos de um ano, o romance virou uma guerra aberta. O restaurante fechou as portas em meio a um mar de dívidas e o que se seguiu foi uma batalha judicial sórdida, com cada um entrando com processos contra o outro, expondo publicamente os detalhes mais mesquinhos de seu golpe e de seu relacionamento falido. A queda foi tão espetacular quanto a ascensão do Sapori havia sido inspiradora. A reputação de Murilo, que ele tanto prezava, derreteu como gelo no asfalto quente. No meio gastronômico, um círculo pequeno e fofoqueiro, ele se tornou um pária. Chefes que antes o respeitavam, agora falavam dele com um desprezo palpável. Fornecedores se recusavam a trabalhar com ele. Ninguém queria seu nome associado ao dele. Ele ficou conhecido não por seus sucessos passados, mas por um apelido infame que o seguia como uma sombra, o homem que roubou a própria esposa e faliu. A história de Isabela, a chefe talentosa, abandonada e traída, havia se tornado uma lenda, e ele, o vilão inequívoco dessa narrativa. Ele perdeu não apenas o dinheiro e o negócio, mas também o respeito, a moeda mais valiosa em seu mundo. Foi nesse ponto, no fundo do poço, que o fantasma de Isabela começou a assombrá-lo de verdade. No início, após a fuga, ele sentia uma mistura de culpa e alívio, mas o alívio predominava. Ele se convencera de que a salvara de uma falência inevitável, que seu ato fora uma espécie de misericórdia cruel. Mas agora, com seu próprio fracasso ecoando em seus ouvidos, ele começou a questionar tudo. A ausência de Isabela, que antes era liberdade, tornou-se um vazio torturante. Ele começou a sentir falta não apenas do talento dela, que era a base de seu sucesso, mas de sua presença, de sua calma, de sua integridade. Ele tentou entrar em contato. Ligou para os pais dela, que o atenderam com uma fúria gelada e desligaram na sua cara. Procurou os amigos em comum, que o trataram como um leproso. Ela havia desaparecido de uma forma tão completa, tão absoluta, que parecia jamais ter existido. E esse apagamento era uma tortura muito mais eficaz do que qualquer grito ou acusação. A obsessão tomou conta dele. Ele precisava saber onde ela estava, o que havia acontecido com ela. Precisava talvez pedir perdão, ou talvez apenas aliviar o peso esmagador em sua consciência. Com o pouco dinheiro que lhe restava, ele contratou detetives particulares, homens cínicos que pegaram seu dinheiro e lhe entregaram relatórios vazios. Sem rastros, Sr. Moura. Nenhum uso de cartão de crédito, nenhum novo documento, nenhuma conta em seu nome. É como se ela tivesse evaporado. A incapacidade de encontrá-la apenas aumentava seu tormento. Ele começou a ter pesadelos. Sonhos vívidos e recorrentes em que ele chegava para o jantar que ela havia preparado naquela noite fatídica. No sonho, ela sorria para ele, os olhos brilhando, e dizia: "Tenho uma surpresa para você." Mas antes que ela pudesse revelar o segredo, ele se virava e ia embora. E o sorriso dela se desfazia em uma expressão de dor tão profunda que o acordava suando frio, o coração martelando no peito. O remorso o consumia como um fogo lento, queimando-o de dentro para fora. Ele passava os dias vagando pelo apartamento que agora dividia com um colega. O luxo de antes substituído pela mediocridade. Olhava para seu reflexo no espelho e via um homem que não reconhecia.
Mais magro, os olhos fundos, a arrogância de antes substituída por um desespero silencioso. Ele repassava cada decisão, cada mentira, cada ato de covardia. Percebeu com uma clareza que o aniquilava que o barco que estava afundando não era o Sapori, mas seu próprio caráter. Isabela não era um peso, era sua bússola moral, e ele a havia jogado ao mar para poder navegar mais rápido em direção a um iceberg. A imagem dela, forte, íntegra, talentosa, contrastava violentamente com a figura patética que ele se tornara. Ele não sentia falta apenas da esposa ou da parceira de negócios. Sentia falta da melhor parte de si mesmo, a parte que só existia quando estava perto dela. E na ausência dela, tudo o que restava era a escória. A noite em que o passado e o presente colidiram aconteceu em uma terça-feira anônima. Murilo estava em seu apartamento medíocre, um espaço impessoal que servia mais como um esconderijo do que como um lar. A televisão estava ligada, mais como um ruído para preencher o silêncio opressivo de sua vida do que por interesse genuíno. Passava a transmissão ao vivo da Expo Sabor, a maior e mais prestigiada feira gastronômica do país. Um evento que, em anos anteriores, ele e Isabela teriam frequentado como estrelas em ascensão. Agora, ele assistia como um fantasma, um exilado olhando pela janela de uma festa para a qual não fora convidado. Ele assistia por hábito, por uma nostalgia masoquista e, acima de tudo, por dor. Cada chefe celebrado, cada marca elogiada, era uma lembrança do mundo que ele havia perdido, do respeito que havia jogado fora. Era uma forma de autopunição, um ritual para se lembrar do quão baixo havia caído. A cerimônia de premiação começou, e Murilo assistia com um cinismo entorpecido, bebendo uma cerveja barata diretamente da garrafa. Os prêmios eram entregues, os discursos eram feitos e nada daquilo o tocava. Era um espetáculo distante, de uma outra vida. Até que chegou a categoria mais esperada da noite, a que celebrava a inovação e a autenticidade. Sabor Revelação do Ano. O apresentador, um chefe famoso com um sorriso carismático, anunciou os finalistas. Eram marcas novas, ousadas, que estavam agitando o mercado. E entre elas, um nome que Murilo já ouvira zumbindo nos cantos da internet. Um fenômeno viral e misterioso. Aurora, geleias artesanais de montanha. Ele sentiu uma pontada de curiosidade. A história por trás da marca era de uma mulher que havia recomeçado a vida no interior. Mas os detalhes eram vagos, o que apenas aumentava o fascínio. O apresentador pegou o envelope dourado, fez uma pausa dramática e Murilo se inclinou para a frente, um interesse genuíno despertado pela primeira vez naquela noite. Ele não esperava nada, não tinha nenhuma conexão com aquilo. Era apenas um espectador. O apresentador abriu o envelope, sorriu e anunciou com voz potente: e a grande vencedora, a história mais inspiradora e o sabor mais autêntico do ano é Aurora, fundada por... Houve uma pausa, e o nome que veio a seguir atravessou o apartamento e o corpo de Murilo como um raio. Isabela Azevedo. Era ela, a sua ex-mulher, sendo associada não à vergonha e à falência, mas a um prêmio de prestígio. Murilo engoliu em seco, o ar preso nos pulmões. A garrafa de cerveja escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo, mas ele não percebeu. Seu universo inteiro havia se contraído para a tela da televisão. Isabela. Ela estava viva. Ela estava bem. E ela já não estava usando o nome dele. A vida seguiu em frente. Por quê? Será que ela se casou de novo ou segue solteira? A confusão e o choque o paralisaram. E então a câmera cortou para a plateia, buscando o rosto da vencedora. E lá estava ela, Isabela. Mas não a Isabela que ele guardava na memória, a mulher cuja imagem sorridente ele havia manchado, ou a figura frágil que ele abandonara. A mulher na tela era outra. Era mais forte.
Havia uma serenidade em seu rosto que ele nunca vira, uma confiança que não vinha da aprovação dos outros, mas de dentro. Estava mais linda do que nunca, a pele bronzeada, o cabelo mais curto, os olhos brilhando com um orgulho genuíno e uma emoção contida. E ao seu lado, segurando sua mão com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, estava uma menina. Uma garotinha de talvez 2 anos, com cabelos escuros e olhos grandes e curiosos, vestida com um pequeno vestido branco. Primeiro a câmera focou nelas juntas, mãe e filha, uma imagem de completude perfeita. Depois, a câmera fez um close rápido na criança antes de voltar para Isabela. 1 segundo foi o suficiente. Murilo sentiu o chão sumir. Aqueles olhos ligeiramente puxados, o formato do queixo, o jeito de franzir a testa ao ouvir barulho. Era ele em miniatura. Não havia margem para erro. Aquela menina era sua filha. Ele tinha certeza. Murilo sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma vertigem o atingiu e ele teve que se apoiar no braço do sofá para não cair. A imagem daquela criança, da filha de Isabela, o atingiu com uma força inexplicável. Uma filha. Isabela tinha uma filha. E o nome da marca, Aurora. O nome da menina. Ele sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Ciúme? Tristeza? Enquanto sua mente girava, Isabela se levantou, beijou o topo da cabeça da filha e caminhou em direção ao palco, aplaudida de pé por uma multidão que a via como um símbolo de resiliência. Ela subiu ao palco, não com a arrogância dos vitoriosos, mas com a graça humilde de uma sobrevivente. Aceitou o troféu, agradeceu com um aceno de cabeça e se aproximou do microfone. O auditório ficou em silêncio. E com uma voz firme, clara, que carregava o peso de tudo o que ela havia passado, ela começou seu discurso. Boa noite. Há 2 anos, ela começou, e o coração de Murilo parou. Me tiraram tudo. Me tiraram o dinheiro, a carreira, a estabilidade e o homem que eu pensava conhecer. A confissão pública, dita sem raiva, apenas como um fato, foi como um soco no estômago de Murilo. Ele era o homem que ela pensava conhecer, uma figura anônima e vergonhosa em sua história de superação. Naquela que foi a noite mais escura da minha vida, continuou ela, eu descobri que não estava sozinha. Deus me deu a minha Aurora. Ela fez uma pausa, o olhar se enchendo de lágrimas de gratidão. Minha filha, minha luz, e por ela, e para ela, eu renasci. A palavra filha, a confirmação, caiu sobre Murilo como um golpe fatal, a peça final de um quebra-cabeça aterrorizante que sua mente começou a montar em uma velocidade vertiginosa. A data, 2 anos, a noite em que ele fugiu. O jantar especial que ela havia preparado, com as velas e a música, a surpresa que ela queria lhe contar, a ausência dele, o ultrassom que os detetives encontraram em uma gaveta vazia do apartamento e que ele, na época, descartou como sendo antigo. Tudo se encaixou com um clique horrível e ensurdecedor. Aurora, a menina de olhos curiosos na televisão, a filha que Isabela disse ser sua luz. Aurora era dele. A realização o esmagou. Não foi um pensamento, foi uma convulsão física. Ele caiu de joelhos, o ar escapando de seus pulmões em um gemido de pura agonia. A surpresa era uma filha, sua filha. E ele havia fugido. Ele a abandonara. Ele a deixara sozinha para passar por uma gravidez, um parto, para criar uma criança, enquanto ele estava afundando em sua própria mediocridade egoísta. A dor daquela revelação era diferente de tudo o que já sentira. Não era a dor da perda de dinheiro ou de status. Era a dor da perda de uma parte de sua própria alma, uma parte que ele nem sabia que existia. Ele não havia perdido apenas uma esposa, havia perdido a chance de ser pai, havia perdido os primeiros passos, a primeira palavra, os 2 primeiros anos da vida de sua própria filha.
e ele só descobriu isso da maneira mais cruel e pública possível. Pela televisão, assistindo a mulher que ele destruiu celebrar seu renascimento, um renascimento do qual ele nunca faria parte. A premiação foi um divisor de águas na vida de Isabela, mas não da maneira que o mundo esperava. Para a mídia, ela era a nova sensação, a fênix gastronômica que renasceu das cinzas. Choveram convites para entrevistas, propostas para livros de receitas, ofertas de investidores, querendo transformar a Aurora em uma marca global. Mas Isabela, com a sabedoria forjada na dor e no silêncio, recusou quase tudo. Ela não tinha interesse em voltar para a Arena dos Leões. A vitória, para ela, não estava no troféu ou no reconhecimento público, mas na confirmação de que o caminho que escolhera, o caminho da simplicidade e da autenticidade, era o certo. Depois daquela noite de brilho e aplausos, ela fez as malas, pegou a mão de sua filha e voltou para casa. Voltou para sua vida simples e extraordinariamente feliz, entre as montanhas e o cheiro de frutas frescas cozinhando lentamente no tacho de cobre. A vida em Minas Gerais continuou em seu ritmo sereno, mas agora com uma nova camada de prosperidade. Isabela expandiu seu negócio, mas em seus próprios termos. Contratou outras mulheres da vila, mães como ela, criando uma pequena cooperativa que funcionava em harmonia com os ciclos da natureza e da vida familiar. A cozinha do chalé se tornou uma oficina maior, mas o processo continuou artesanal, o cuidado em cada pote, intacto. Sua felicidade não era barulhenta. Estava no riso de Aurora, correndo descalça pelo quintal, perseguindo borboletas. Estava no sol da manhã, iluminando a cozinha, revelando as partículas de poeira dançando no ar. Estava na satisfação silenciosa de criar algo belo e verdadeiro com as próprias mãos. Ela não pensava em Murilo. O nome dele, o rosto dele, haviam se tornado figuras distantes de um passado que parecia pertencer a outra pessoa. Não havia espaço para o ódio em seu coração, pois o ódio é uma âncora, e ela havia aprendido a voar. A vida, em sua sabedoria implacável, já havia se encarregado de mostrar quem era quem. A justiça, ela percebeu, não precisava de sua intervenção. O tempo era o juiz mais paciente e eficaz. Para Murilo, a noite da premiação não foi um fim, mas o começo de um novo tipo de inferno. A revelação de que tinha uma filha que ele havia abandonado sem saber, o quebrou de uma forma que nenhuma falência financeira ou humilhação pública conseguiu. Ele ficou destruído emocionalmente, assombrado pela imagem de Isabela no palco, vitoriosa e completa, e pela imagem daquela menininha de olhos curiosos que deveria ser sua. Ele via Isabela triunfar de longe, sem que ela precisasse mover um dedo para humilhá-lo. O sucesso dela era a prova viva de seu fracasso. Ela não precisou se vingar, ela apenas seguiu em frente e, ao fazer isso, o deixou para trás, preso nos escombros da vida que ele mesmo demoliu. Ele tentou, em um ato de desespero, se aproximar. Contratou um advogado para inquirir sobre direitos paternos, mas a primeira pergunta do advogado foi um soco. Você alguma vez deu suporte? Você registrou a criança? Você ao menos sabia da existência dela antes de vê-la na televisão? As respostas negativas tornaram qualquer ação legal uma piada. Ele percebeu, com uma clareza aniquiladora, que não havia perdido apenas uma esposa e uma parceira de negócios. Havia perdido a chance de ser pai, a oportunidade de ver sua filha crescer, de fazer parte da vida dela. Havia perdido a chance de ser um homem decente. E talvez o mais trágico de tudo, havia perdido a chance de ter um propósito real, algo maior do que dinheiro ou status. Ele estava condenado a viver com o conhecimento de que, em algum lugar,
uma menina que carregava seu sangue, crescia feliz e saudável, e ele era nada mais que um estranho para ela, uma nota de rodapé vergonhosa na história de sua mãe. Enquanto Murilo se afogava em um mar de remorso, a vida de Isabela continuava seu curso ascendente. Aurora crescia livre e amada, uma criança das montanhas, com a força da mãe e uma alegria contagiante. O mundo inteiro agora conhecia a história da mulher que transformou ruína em renascimento, não como uma fábula, mas como um testemunho do poder da resiliência humana. A marca Aurora se tornou mais do que uma linha de geleias, virou um símbolo de esperança, de que é possível encontrar doçura mesmo após a mais amarga das experiências. Isabela, por fim, encontrou o amor novamente, não em uma busca desesperada, mas como quem encontra uma flor rara em uma trilha que já conhece. Um pediatra local, um homem gentil de olhos calmos, que cuidou de Aurora desde seus primeiros dias, e que via em Isabela não a chefe famosa ou a mulher traída, mas a mulher incrível que ela era. Um amor tranquilo, construído sobre respeito e admiração mútua, um amor de terra firme, não de areia movediça. A história deles, de Isabela e Murilo, tornou-se uma parábola silenciosa. A dele, sobre como a ganância e a covardia levam a um deserto da alma. A dela, sobre como a integridade e a força podem transformar esse mesmo deserto em um jardim florescente. Afinal, a alvorada sempre chega, e ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o nascer de uma aurora. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todos os nossos vídeos e aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima!